Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um cronograma de obras dentro do Excel. O cronograma de obras, nesse estilo gráfico de Gantt que eu vou mostrar, ele é uma ferramenta visual que possibilita que você veja de maneira clara quanto tempo cada etapa do seu projeto ou da sua obra, né, vai levar. Dessa forma, você pode estimar quanto tempo vai levar cada etapa, além de organizar como elas vão estar acontecendo. Se uma em simultâneo com a outra, se uma vai ter que esperar a outra para começar, e tudo relacionado a isso. Isso é uma ferramenta muito utilizada no canteiro de obras. Muita gente, inclusive, imprime, né, esses gráficos aqui. Vou até já mostrar como que é mais ou menos a cara do gráfico. Né? Um gráfico, nesse caso aqui, eu estou utilizando o Excel de uma maneira um pouco mais simples, como eu vou mostrar. Só que muitas vezes a construtora, né, imprime em tipo, um A2 gigantesco e coloca no canteiro de obras para que todo mundo consiga avaliar se o projeto está andando conforme foi planejado ou se está acontecendo atrasos, né? Dessa forma você consegue procurar e identificar o porquê esses atrasos estão acontecendo e colocar tudo de volta nos eixos de novo. Então, voltando aqui, a ideia, então, no caso, é fazer esse cronograma aqui, né, o gerenciamento de obras, com as nossas tarefas, nossas datas de início e de uma forma que eu consiga, então, adequar meu projeto de uma maneira mais automática, né? Adequar o meu gráfico ali de uma maneira mais automática. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar 25, a hora que eu dou o Enter, então ele vai para frente e eu consigo ir alterando essas partes assim, certo? Então, vamos começar do começo. Eu vou dar um jeito de disponibilizar, né, esse arquivo ou no link, ou na descrição, ou de alguma outra forma que eu avise por aqui. Então eu quero um cronograma de obras. Gráfico de Gantt. Ctrl N para fazer o negrito. O que a gente precisa então? A gente precisa primeiro das nossas tarefas. Depois eu quero saber quando elas vão começar. Qual a duração da minha tarefa. E por último, o Excel mesmo vai me calcular qual que é a data de término. Na questão das obras, então, aqui as minhas tarefas vão envolver tudo que vai ser feito na obra mesmo. Então eu vou colocar aqui serviços preliminares, fundação, concretagem, tudo que você quiser estipular e descrever vai nessa parte aqui. Então o que eu quero fazer? Como exemplo aqui, eu vou colocar tarefa 01. A gente já aprendeu que quando tem um número aqui no final, eu seleciono a célula e arrasto para baixo, ele já me dá quantas tarefas ali eu quero, né? Ele vai me dando a sequência. A data de início, eu vou fazer algo parecido, então eu quero que o meu projeto comece ali dia 1/06/2020. E eu vou colocar datas quase que aleatórias, só que para colocar ali um intervalo entre mais ou menos 15 dias, eu vou preencher então aqui. Vou selecionar as duas, vou arrastar para baixo. Dessa forma ele completa, né, de 15 em 15 dias basicamente. A duração aqui, por enquanto, eu vou só jogar alguns números aleatórios, certo? E aqui vem o primeiro detalhe interessante. O Excel, quando ele está trabalhando com datas, ele nos mostra a data, só que ele pensa nela como um número. Como que a gente pode ver isso? Quando a gente coloca aqui, seleciona aqui, eu posso ver que aqui em cima ele está como uma data, certo? Então eu vou até copiar para ficar fora ali, só para mostrar o exemplo. Então aqui ele está como uma data. Se eu vier aqui e mudar ele para geral, ele me dá um número. Esse número é o número de dias desde o primeiro dia que o Excel considera uma data viável. Nesse caso, então, por exemplo, se eu colocar o número 1 e voltar ele para uma data, você vai ver que o primeiro dia que o Excel considera como que existiu, né, é o dia 1º de janeiro de 1900.
Então, todas as datas a partir daí, elas vêm em sequência. Isso ajuda bastante a gente nesse caso, porque aqui eu vou simplesmente fazer uma fórmula simples de soma. Então, eu vou somar a minha data inicial mais a duração da minha tarefa e ele vai me dar uma data de término, sem precisar fazer nada de muito rebuscado nisso. Certo? Então, nós temos aí nossa primeira formulinha, coisa simples. A partir daqui, então, a gente vai inserir um gráfico. Então, eu vou inserir, e aqui vai ter os gráficos. Eu vou selecionar primeiro aqui a minha tarefa e data de início. Vou selecionar um gráfico aqui na coluna, um gráfico de barras, né? Eu quero aqui nas barras 2D, eu quero barras empilhadas. Então, aqui ele está me dando a data de início, né, e as tarefas. O primeiro passo aqui vai ser, então, clicar com o botão direito e em selecionar dados. Você também pode vir aqui em cima e selecionar dados. E nós vamos inserir uma série. Então, o nome dessa série aqui vai ser duração. Você pode selecionar ou escrever, né, dá na mesma. E eu vou selecionar aqui a duração de todas elas aqui. Dou um Enter, ele volta aqui e aqui ele já aparece aqui embaixo. Nós temos então o nosso gráfico e a gente vai começar a alterar ele para que ele pareça o que a gente quer que ele apareça. Então eu vou clicar com ele 2 vezes aqui, ele vai abrir o meu editor de gráficos. A primeira coisa que eu quero é deixar que a tarefa 1 venha por primeiro, venha aqui em cima. Então eu vou clicar no eixo aqui, vou vir aqui em opções de eixo e eu quero que ele esteja inverso. Né? A categoria vai estar em ordem inversa aqui. Então a primeira vai vir primeiro, basicamente. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Dá um Ctrl mais ou um Ctrl e o scroll do mouse para frente, ele vai dar um zoom aqui que fica um pouco mais fácil. Então, a partir daqui, o que nós temos? A gente vai deixar ele alinhado ali com a nossa tabela, né, com todas as nossas tarefas, então eu não quero mais que isso aqui apareça. Nas ferramentas aqui de alterar o gráfico, todas elas, quando eu clico nela ali, ela já aparece aqui em cima nas opções de gráficos, tá? Tanto selecionar os eixos que eu quero, pode ajudar, por exemplo, a mudar a escala aqui, caso eu quisesse mais ou menos datas aparecendo, né? E daí aqui a gente clica aqui, opções de eixo, e aqui então eu quero que, aqui está muito longe daqui do nosso começo da nossa data, né? Ele está começando muito para trás. Então uma forma de encontrar isso, eu quero saber qual que é o primeiro dia que ele vai ter ali. Quando a gente entrou aqui, a gente viu que na minha opção de eixo aqui, ele tem que o mínimo dele vai ser um número também, que é aquele número que eu tinha explicado como que era da data. E eu quero saber qual que é o número que é o primeiro número do meu gráfico. Então eu quero a opção de eixo, eu vou colocar aqui que vai ser o primeiro dia da minha obra, por exemplo. E ele já vai redefinir de uma maneira automática. Aqui então ficou um pouquinho ruim, que ela começou a agrupar muito as datas, né? Se eu aumentar isso aqui, ele começa a tirar, só que eu quero basicamente alterar ele mesmo. Eu quero que ele fique um pouco mais fácil de ler aqui, porque eu não preciso de todas as datas aparecendo aqui. Certo? Então eu vou aqui, vou em opções de eixo. E nas unidades, eu posso aumentar a unidade aqui, que daí ele vai reduzir o número de valores que ele tem aqui em cima. Depois disso, então, eu quero que essa série aqui fique basicamente invisível, que daí é uma opção de preenchimento mesmo. Eu quero que ela não tenha preenchimento. Eu quero que meu gráfico também não tenha preenchimento. Ele fica aparecendo, a gente já vai ver por quê. Deixa eu deletar isso aqui. Para ficar mais fácil de visualizar, então, eu vou ir no layout da página e vou tirar as linhas de grade. Dessa forma, fica tudo mais fácil de ser enxergado. Vou selecionar a minha série de duração, clicar com o botão direito e colocar um rótulo de dados. E daí eu consigo ver aqui claramente quantos dias cada etapa vai demorar. Eu quero tirar essas linhas no fundo também. Mas eu quero que aqui, até o final, tenha algumas linhas de referência aqui para ficar mais fácil a leitura. Então eu vou selecionar a área que eu quero colocar as linhas. Eu posso vir na página inicial aqui em Borders, ou eu posso clicar no Ctrl 1. No Ctrl 1 eu tenho então essas opções de formatação de célula. Eu quero que seja um cinza meio claro, esse aqui está meio escuro ainda. E eu vou clicar aqui
eu vou clicar em quais bordas eu quero que apareça. Então eu vou clicar aqui, essa borda eu não quero essa borda e essa borda. Clicando mais vezes, ele me dá algumas opções também de bordas diferentes, né? Borda grossa ou não. Quero ser essas 3 bordas, vou dar um OK. Então nós temos aqui nossas linhas de referência. E aqui é só uma questão de dar uma adequada no nosso gráfico. Clicando aqui também, eu consigo vir na série aqui e a largura do espaçamento é o que vai determinar a espessura da linha ali, né? A grossura da linha. Então, diminuindo um pouquinho aqui, ela vai ficar cada vez mais grossa. Então, aqui 70 tá bom, no caso. Esse é um ajuste que a gente vai fazer meio no olho mesmo, para ficar mais fácil de ler. Tendo esse ajustado, deixa eu só tirar a borda dele aqui. Na borda, aqui na opção borda sem linha. E daí nós temos aí nosso gráfico de Gantt responsivo, né? Se eu quiser alterar aqui, ele já vai alterar automático toda a forma dele. Daí na questão da impressão, por exemplo, de imprimir num A2 ou qualquer coisa do tipo, a gente sempre vai no imprimir aqui e a gente vê como que ele tá. Eu quero que ele esteja em paisagem e aqui eu vejo o tamanho do papel também. E é só questão de brincar ali para ver do tamanho que você quer plotar ele. Por hoje seria isso. Foi uma ferramenta aí que ela não é tão complicada assim de ser configurada e é muito útil na hora de visualizar ali o cronograma, né? Muitas vezes, quando a obra não está correndo da forma esperada, esse cronograma aí tem que ser impresso várias vezes durante a vida da obra. E em construtoras que têm muitas obras ao mesmo tempo, muitos cronogramas desses são elaborados simultaneamente. Então é uma ferramenta muito interessante de ter no seu arsenal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e até a próxima.